E aí, galera, tudo bem? A gente está começando o primeiro podcast chamado Tech Talk com a Tech IT, tá bom? Nele a gente tem a ideia de trazer alguns profissionais da área da tecnologia, trazer conhecimentos, curiosidades e tudo mais para a gente ficar cada vez mais antenado nesse mundo aí que está crescendo e se desenvolvendo, né? Na atualidade. Aí eu queria dizer que a gente chamou o primeiro convidado, ele trouxe um assunto muito interessante aqui, e eu tenho certeza, assim, que é uma coisa que muita gente não escutou ainda nessa área, gera muita curiosidade esse assunto. O nome dele é Daniel Saldanha, ele é mestre em filosofia pela UFRJ, certo? E também ele trabalha com estrutura de dados no exterior, né? Então, assim, bastante conhecimento, bastante bagagem para passar aqui com a gente. A gente vai bater um papo sobre filosofia na tecnologia, né? A gente sabe que está moldando o mundo mais rápido do que a gente consegue pensar. Então, a filosofia entra para fazer esse pensamento sobre a tecnologia acontecer. Bem-vindo, Daniel. Tudo bem? Se apresenta, por favor. Oi, Carol, beleza? Oi, pessoal, me chamo Daniel Saldanha, né? Sou do Rio de Janeiro, como a Carolina comentou, né? Sou formado em filosofia, né? Mestrado em filosofia e eventualmente fiz essa transição aí para engenharia de dados, né? Isso já tem 4 anos, mais ou menos, e foi um movimento bem interessante, né? Bem diverso, mas acredito que é bem possível, assim, juntar esses mundos, né, que supostamente são opostos, né, da mesma forma, sei lá, qualquer outras ciências humanas, né, porque tem outros colegas que vieram das ciências humanas e eventualmente fizeram essa migração para tecnologia, né. Sim, e eu já queria começar justamente assim para a gente entender um geral antes de se aprofundar no assunto, por que falar de filosofia na tecnologia, assim, qual que é a relação principal desses dois assim que funciona? Bom, a filosofia ela é bem antiga, né, assim, mais de 2.500 anos de formação de pensamento filosófico, né, e muito mais para além, porque fica debatível até onde começa, quando começa a filosofia, né? O que importa é que ela é uma forma de produção de conhecimento, né? E de validação do próprio conhecimento também. E é de onde nasce todo conhecimento, né? Então, todas as ciências, né, eventualmente foram se desmembrando da filosofia, seja a física, a biologia, a história, né? O que a gente entende por ciências da natureza, assim como as ciências humanas, né? Ou ciências do espírito também, como chamavam. E, bom, um braço muito forte da filosofia é a lógica, né? Então, quando a matemática estava começando a também se entender como ciência, né? E evoluindo a partir de outros debates relacionados à própria filosofia no final do século XIX, a gente começa a ter formação de novas lógicas, né? Aliás, é importante sempre ressaltar isso, né? Não existe uma filosofia, existem filosofias no plural, então a história da filosofia ela é muito múltipla, né? E cada época e povo e, enfim, expressa um determinado conjunto de premissas e conhecimentos e, inclusive, uma lógica, né? E aí a lógica a gente pode resumir pela a ciência que busca regras de validar fatos verdadeiros e fatos falsos, né? Ou seja, a lógica está preocupada com a ideia de algo ser verdadeiro ou falso, né? O que é interessante porque é diferente de a lógica não está preocupada com a verdade, né? Ou a falsidade, né? Que são isso aí seria outro campo da filosofia. Enfim, de modo que a lógica e a filosofia, por extensão, né, no final do século XIX, se encontram com a matemática, com a psicologia, e começa aos poucos surgir a cibernética, né? Então, assim, a própria computação, né, a própria informação nasce a partir da filosofia, né? Tomando tanto os fundamentos da filosofia também e também os intuitos, né? Assim, as orientações no sentido de é um projeto, né? A criação do computador foi um projeto deliberado, pensado,
feito para a construção de um cérebro mesmo. Queriam imitar um cérebro humano. Esse foi o nascimento da cibernética, da computação. Então, tem muito a ver com um desejo que já era antigo, assim, de 500, 400 anos atrás, que era a criação de um ser humano, né, autômato, né, um ser humano autônomo. Enfim, eu acho que dá para começar dizendo isso aí. Sim, sim. Inclusive, é uma curiosidade, eu acho que a grande parte da galera tem, né? Que assim, você acha, por exemplo, que daqui a um tempo a gente vê muito essa coisa, você falou da criação de um cérebro humano, né? E a gente vê filme de robô substituindo o ser humano e se Uhum. revolta contra o ser humano e tudo mais. Essa questão da IA que tá muito forte, inclusive, esses dias atrás, eu vi que em Nova York, lá na Times Square, tinha um banner, eu não sei se você chegou a ver, que era como se fosse uma moça montada por IA, e aí tinha uma mensagem assim falando: parem de contratar humanos, nós somos o futuro, tipo um negócio bem apocalíptico assim. E aí eu queria saber, você acha assim, já que a gente entrou nesse assunto já, que tem essa possibilidade um dia assim, juntando toda essa questão de formar um cérebro assim fora de um humano e tudo mais? De substituição de humanos por robôs e que eles podem se revoltar, criar toda essa função assim que eles vão ser capazes, sabe, de se revoltar contra a gente, eliminar a gente da Terra e tudo mais. Ah, bem provável, né? Assim, a ideia de consciência em máquinas, né, já foi debatida tantas vezes assim, e não só no século passado, já em outros momentos também. Mas a verdade é que não existe nenhuma definição boa de consciência para o ser humano, né? Tipo, a gente não consegue nem explicar direito como somos conscientes nós humanos, imaginem as máquinas, né? Mas assim, o que importa é coisa assim, porque são perguntas distintas, né? Uma coisa é a máquina substituir os seres humanos, outra coisa é as máquinas se tornarem conscientes, né? Uhum, A segunda pergunta delas se tornarem conscientes, ou seja, sei lá, substituírem os seres humanos e de forma uma escolha mesmo, né? Elas sabem o que estão fazendo e por que estão fazendo, né? Tem um propósito nisso. Isso eu acho que tá, assim, é bizarro, assim, é absurdo isso, porque o funcionamento da inteligência artificial é de outra natureza, né? A forma como o conhecimento se dá para as máquinas é de outro modo, né? Mas assim, o ser humano, as máquinas substituindo os seres humanos realmente é inevitável, assim, na medida em que, né, assim, querem sempre fazer as máquinas operarem ações humanas, né? E a questão é que, bom, como a gente sabe, né, quem trabalha com dados, né, inteligência artificial, sabe que os sistemas de machine learning, né, quaisquer que sejam, né, sejam esses LLMs, elas se alimentam de dados anteriores, né, então dados históricos, né, e aí o que esses sistemas fazem não é nada mais do que reproduzir a partir de padrões determinados antigos e emular esses padrões sob novas condições, né, dadas as condições antigas, né? Então, assim, a gente vai ver, na verdade, vai ser uma performance de ação humana, né? Assim, uma cópia da cópia da cópia da cópia da cópia e nunca vai ter novidade, vamos dizer assim, né? Esse aí é um futuro bem tenebroso, assim, também, nesse sentido, assim, a ideia de criação morrer por conta disso, né? sim. Acaba então que, por exemplo, pelo que você falou, os seres humanos que provocam essa substituição, né, do trabalho, assim, braçal, alguma coisa do tipo, por uma máquina, porque é uma criação, assim, eles não têm um controle eh, sozinho sobre isso. É o ser humano que alimenta tudo ali, que controla. Então, a gente que acaba gerando isso mesmo, né, no final das contas, com Sim, cada vez mais atualizando e melhorando, desenvolvendo esses tipos de tecnologia, né. sim, com certeza, com certeza. E aí voltando um pouquinho, assim, para o começo, sobre a origem filosófica da tecnologia, assim, eu sei que tem alguma relação com o pensamento de Platão e Aristóteles, tecnologia como um meio para alcançar um fim. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso para a gente entender bem do começo mesmo. Ah, bom, dá para citar assim, Platão e Aristóteles ali no fundamento, né, desse pensamento tecnológico, na medida em que
eles que foram assim os filósofos que começaram a afirmar o papel da razão mesmo, né, assim, de como externalizar uma forma de encontrar meios seguros de entender o mundo, né, ou seja, a lógica, né. E Aristóteles foi quem fundou a lógica, né, e formou como se fosse uma calculadora, né, vamos dizer assim, e, e estaria bem nesse lugar aí, né, assim. Só que o que eu acho interessante, assim, principalmente pensando em Aristóteles, né, para além de uma, tipo assim, uma construção do que é conhecer e tal, ou seja, o que as máquinas fazem, que é computar, né, etc. Acho que é mais a categoria do conhecimento mesmo, né, assim, tipo, o que é conhecer para Aristóteles, né. Aristóteles vai dizer, né, que existem três tipos de conhecimento: conhecimento mais teórico, assim, né, e aí isso aí está muito mais relacionado até com um sentido bem mais religioso, que parece, né, tipo assim, é uma questão mais assim, conhecer para conhecer o divino, né? O que quer que seja o divino. Você tem também um tipo de conhecimento que é um conhecimento mais pragmático, né? Que seria, sei lá, da ordem do engenheiro, né? O engenheiro ele constrói casas. Isso é um tipo de saber, né? Um saber fazer, né? Tipo isso. E, enfim, a gente começa a notar que o conhecimento era bem diferente assim para Aristóteles, né? Porque a gente já tem uma mistura entre conhecimento teórico e conhecimento pragmático, né? Hoje em dia, tipo assim, o engenheiro para Aristóteles seria a ideia de um mestre de obras, por exemplo, sabe? Alguém que tem no olho, tem intuições ali matemáticas e tal, mas não é como se ele fizesse cálculo para construir uma casa, né? Hoje em dia, o engenheiro ele usa as ciências como uma ferramenta, né? Só que é muito interessante isso, tem uma distinção muito clara entre um engenheiro e um cientista, né? O engenheiro ele quer funcionar, o cientista quer entender o mundo, né? Vamos dizer assim. Então, essa é uma diferença assim fundamental assim do conhecimento. Tem também um outro tipo de conhecimento em Aristóteles que é o conhecimento ético, né? Que também ele chama de conhecimento político no sentido de saber fazer justiça, vamos dizer assim. Mas não é muito o que eu estou pensando aqui quando a gente pensa talvez em tecnologia, porque, bom, também na medida em que, bom, a tecnologia ela nunca é sem um pensamento ético por trás, né? Tipo assim, toda tecnologia, toda ferramenta que existe no mundo, ela tem uma orientação assim do que se pode fazer com ela, né? E as possibilidades que ela abre são uma orientação ética, né? Do que você pode vir a fazer com ela ou não, né? Então, assim, o que eu acho que é interessante de Aristóteles é isso, assim, essas formas de conhecimento, elas já se entrelaçam de uma forma muito profunda, né, nos tempos atuais e na modernidade já, assim, sabe? Tipo, o engenheiro, ele já tem que atuar com conhecimento teórico, que ou seja, é ver como o mundo se relaciona, ou seja, a física, né? A física, a matemática. Tem que ter um conhecimento pragmático, que funciona, né? Aquela coisa do funciona, isso aqui funciona ou não. E um conhecimento ético, né? Do tipo assim, pô, o que eu estou fazendo? Quais são as implicações disso, né? O que isso causa em outra pessoa ou nas pessoas, né? Entendi. A gente fala sobre essa questão de ética, assim, só para entender um pouco mais, por exemplo, teve um caso o carro autônomo que gerou vários dilemas morais, junta com inteligência artificial e tudo mais. O que que você pode dizer, assim, sobre isso para a gente, já entrando mais nessa parte de ética e era digital, por exemplo? O que dá para falar principalmente, né, que, bom, eu acredito que cada vez mais, assim, a gente vai ver um aumento da complexidade dos sistemas, né? Assim, os sistemas, eles, acho que, assim, primeiro de tudo também pensar o que é um sistema tecnológico, né? Vamos lá, assim, tipo um carro autônomo, ou até um computador, ou até uma calculadora, tipo assim, tudo isso é tecnologia, né? E de um modo geral, assim, a história do conhecimento, a história da filosofia, de forma como a história da ciência também desandou, né? Acabou andando, foi o fato que a tecnologia ela era vista muito como uma propriedade da ciência, no sentido, tipo assim, a tecnologia ela é uma extensão do nosso corpo para conhecer o mundo, né? Tipo o óculos, por exemplo, o telescópio ou o microscópio, né? São ferramentas para tu conhecer, vamos dizer assim, né?
E, bem, o que eu acho que acontece hoje em dia, assim, a diferença principal com a contemporaneidade, é que a era digital, né, a virtualização do mundo, a rede de informações que é a internet, né, toda essa multiplicidade de relações que a internet abre, ela criou um outro tipo de sistema, que a tecnologia ela fica mais independente. Já começa aí, tipo assim, a tecnologia ela não é uma subordinada da ciência, assim, a tecnologia hoje em dia ela já você não tem incentivo tipo de avanço tecnológico para conhecer, sabe? Assim, ah, legal, tipo, IAs ajudam na física, na biologia, todo mundo acha muito legal, mas não é o primeiro uso que as pessoas veem na mente quando falam em inteligência artificial, sabe? Porque já não é uma propriedade da ciência, sabe? Então, primeiro ponto aí para mim, assim, então, beleza, se a tecnologia ela se torna independente, então o que que ela é? Fundamentalmente, a tecnologia, principalmente na era digital, né, ela se torna um sistema de regulação de informação, né? Daí que, né, o próprio nome diz, né? Tecnologia da informação. A gente está o tempo todo lidando com construções de informação. Pô, e a informação é algo muito caro para a filosofia, né? Assim, o que, que é você conhecer, né? E a informação na era digital, né, no que a gente entende pelos tempos atuais, a informação é tudo menos sabedoria ou conhecimento, como, sei lá, os gregos antigos pensavam, sabe? A informação, ela é meio, assim, anônima, né? Tipo assim, do que são dados, assim, são propriedades de coisas, mas que muitas vezes você nem sabe e nem importa, assim, na verdade, né? Para um técnico ou para um sistema mesmo, para uma IA, principalmente a IA, ela não se importa com o conteúdo do que ela está fazendo, ela só identifica padrões. Então, é um outro mecanismo, é um outro tipo de operação que é baseado, obviamente, na estatística, né, na matemática, e, e a informação, né, a forma como a informação se dá é fundamentalmente porosa, né? Tipo assim, ela está sempre mudando, está sempre se atualizando, a gente está, tipo assim, os sistemas estão sempre coletando mais dados, né? Então, resumindo tudo, os sistemas se tornam autônomos, se tornam coisas vivas, se tornam uma entidade própria que está sempre em relação com o mundo, só que essa relação que ela está com o mundo é sempre com o passado e também é pelo filtro de um técnico, pelo filtro de um engenheiro, de engenheiros, na real, uma equipe enorme normalmente, né? Que está ali condicionando a forma como ela vai ver. Né? Assim, assim, descrevendo assim, até parece que é uma coisa meio planejada, ainda mais um carro autônomo, que é uma coisa tipo assim, pô, como que ele vai se autodirigir, né? Enfim, esses sistemas de inteligência artificial, eles são fundamentalmente, né? É, você tem as redes neurais avançadas, né? O deep learning que chamam, mas você tem outra técnica inserida nisso que é o aprendizado por reforço, né? E esses sistemas são de aprendizado por reforço. Então, assim, essa camada abstrativa, essa camada de, de, em que a informação é o principal centro do que a gente entende por uma tecnologia hoje em dia, toma outra conotação, sabe? Toma outra informação. Então, a gente precisa inventar um outro modelo ético, e os modelos éticos assim atuais ainda são muito fracos para isso. E então assim, não tem uma resposta muito clara assim, tipo, pô, um carro autônomo é ético ou não é? Depende do sistema ético que está se encontrando e depende para quê e para quem, né, também. Então, assim, é uma questão muito ampla, muito difícil, na verdade mostra justamente a necessidade da filosofia, porque, tipo, a filosofia avança, ela funciona como a ciência também, né? A ciência ela vai progredindo e criando novos conceitos e reavaliando seus conceitos antigos. A filosofia é a mesma coisa, né? A ética vai avançando, vai se adaptando com novos problemas éticos e reavaliando seus antigos, assim. Mas a orientação é o quê? A gente tem que entender o que são as coisas, né? E de um ponto de vista filosófico. E principalmente, assim, entender justamente o que é uma tecnologia. Né? Uma tecnologia, por exemplo, como um carro autônomo, que já não é um carro como, sei lá, era um carro do século XIX, sabe? Que era, tipo, literalmente coordenado totalmente por um ser humano. Não, o carro autônomo, pô, o nome próprio diz, ele tem uma independência e ele tem uma própria construção de realidade, uma construção perceptiva que a gente não entende. E esse eu acho que é o maior perigo, assim, em termos de ética e tecnologia, é o fato que as tecnologias estão se tornando cada vez caixas pretas, né? A gente não entende o que está acontecendo exatamente ali, assim. É mais ou menos isso, por aí que eu responderia.
Entendi. Parece que hoje em dia, assim, as próprias pessoas estão tendo mais oportunidade para o desenvolvimento, né? E está saindo do controle, né? Assim, talvez não tenham mais tanta consciência sobre os perigos, igual você está falando. A gente só vai vendo cada vez mais coisas surgindo e também as pessoas que ficam assim, eu acho que tem um pouco dessas empresas, por exemplo, que lançam esse tipo de produto, por exemplo, elas se aproveitam um pouco da galera que é leiga, né, que não entende muito bem sobre isso, é uma super novidade, um negócio, assim, acho que para a maioria da galera parece que daqui a um tempo, se surgir um carro autônomo igual, por exemplo, o Tesla, a gente acha que vai daqui a pouco ter carro voando por aí, igual nos filmes, né, e tudo mais. Então, Sim. eu acho que, esses lançamentos, assim, essa coisa de, renovação da tecnologia, por um lado, é muito bom, mas por outro, assim, aproveitamento enorme das pessoas que são super leigas e vão ficar só, né, maravilhadas com isso e aproveitar de uma coisa que elas não conhecem, né. Com certeza, sim, a forma como também querem convencer. Existe, eu acho que existe uma intenção por trás também de fazer as pessoas supervalorizarem as inteligências artificiais também, assim, porque é uma forma também de justamente achar que a coisa é uma pílula mágica, sabe? Assim, qualquer coisa que você botar ali vai dar certo. Não, então, assim, como em muitos casos da sociedade a gente vê, existe um grande interesse por desinformação de modo geral, sabe? Então, para Sim, vender sim. mais, né? Com certeza. Exatamente. E aí, entrando também nessa, questão, por exemplo, dessa liberdade, né, tipo assim, até onde vai a questão da nossa privacidade, da nossa liberdade em relação à tecnologia, porque isso, por exemplo, eu acho que tem um pouco a ver, né, de se aproveitar das pessoas que não têm tanto conhecimento, e aí, por exemplo, a gente usando um aplicativo, alguma coisa assim, privacidade e liberdade, assim, qual que você acha que é o divisor de águas para essas 2 coisas, assim, né, quando a gente fala, né, da tecnologia? Seria a privacidade e a liberdade, qual seria a outra que você comentou? Não, só essas 2 mesmo. E aí eu Só. fiz uma relação com essa questão da gente ter falado sobre, a autonomia das pessoas que são mais leigas, né, de Sim, escolher o que elas vão fazer. Porque, assim, se você for pensar no aplicativo, por exemplo, a gente está usando lá, a gente permite um monte de coisa, um monte de acesso e sim. tudo mais, e até onde a gente está controlando ali o que a gente quer que o aplicativo tenha acesso, permitindo ou não, né, e até onde a gente tem a nossa privacidade contemplada ou assim, Uhum. entendeu? Assim, é muito complexo, né? Porque, assim, o pressuposto uma sociedade vertical, né, que nem a gente, é a noção enfim, também baseado numa democracia, que todo mundo seja educado, né? Todo mundo tem um pensamento crítico. Mas assim, a gente sabe que na realidade isso não acontece, né? Mais uma vez, acho que o interesse em desinformação nisso, né? Bom, então, assim, na democracia você não vai ter uma educação homogênea, assim, para as pessoas terem pensamento crítico a ponto de investigar algumas coisas, assim, né? Principalmente em relação à privacidade. E não entendem isso também, né? Assim, eu acho que também, às vezes, a gente fica nesse papo de privacidade e tal. Mas, assim, para que exatamente, assim, né? Tipo, eu já pensei muito assim, quando era mais novo, assim, não vou me preocupar em verem meus dados, assim, ninguém quer saber de mim, para que isso, assim, entendeu? Só que quando as pessoas entendem qual é o valor de, tipo assim, o valor dos seus dados, né? O que as empresas ganham com seus dados, não só as empresas, né? Pode botar aí órgãos diversos, porque o governo também está nesse tipo de atitude, né? De colher dados e tal. Você começa a ter, você começa a entender o valor que você está disponibilizando nela para esses órgãos, né? Para essas entidades, né? Tipo, dados é realmente o novo petróleo, porque você pode extrair muito valor, você pode extrair valor comportamental. Isso que é a coisa, né? E isso é um tipo de commodity que é muito bizarro, porque é muito fácil você intuir, por exemplo, que petróleo vira plástico e gasolina, etc. Ou intuir que minério vira ferro, né, etc, etc. Ou seja, você entender que materiais brutos viram materiais refinados. Isso é fácil de entender na materialidade. Mas no campo virtual fica mais complexo,
porque a gente não consegue consolidar ou solidificar esse produto refinado. Mas o comportamento, quando ele se torna um produto, é um potencial de lucro muito grande, e eu acho que não é muito claro isso, né? Então, acho que primeiro é muito importante assim, as pessoas se educarem, e, né, assim, tinha que ser um projeto, né, assim, social, né, de modo geral, sobre justamente assim entender o valor dos seus dados, entender o valor do rastro que você deixa na internet, né? Isso aí devia ser algo muito importante. No entanto, assim, tem um exemplo assim que me vem à mente que eu acho interessante colocar, que é isso que eu falei. Eu acho que é muito de um ponto de vista individual, e principalmente como um indivíduo inserido em uma democracia liberal, né, em uma sociedade de mercado que nem a nossa. Mas assim, teve um cara, acho que foi o Yuval Harari mesmo, né, que é um autor super popstar aí, bem, bem popular, né, que escreveu Homo Deus, enfim, escreveu outros livros aí. Mas o Homo Deus foi um livro, acho que de 2018, por aí, que falava muito sobre algumas previsões, vamos dizer assim, sobre o caminho que a tecnologia estava andando, né, e dados em geral. E aí ele cita uma comparação entre Estados Unidos e a China, né, como eles abordaram epidemias diferentes, né. Isso é bem interessante, né, o livro em 2018 falando sobre epidemia antes da grande epidemia do Covid, né? Uhum. E isso foi, tipo, sei lá, analisando uma epidemia que ocorreu, sei lá, em 2012 e outra em 2007, algo assim. E aí ele falava assim, cara, rolou essa epidemia em uma região lá nos Estados Unidos e as pessoas estavam indo nos médicos, estavam dizendo que estavam sentindo determinados sintomas e tudo mais. E, e aí, assim, a secretaria, assim, sei lá, a Secretaria Regional de Medicina do lugar começou a meio que se movimentar, mas, assim, pela burocracia e até pegar todos os registros com os médicos sobre os sintomas das pessoas, demorou muito. E aí acabou que esse estado aí, né, nessa região dos Estados Unidos, o governo, assim, conseguiu controlar a epidemia, no fim das contas, olhando pelo Google as pessoas procurando os seus sintomas no Google, tá ligado? Então, tipo assim, foi mais rápido que o governo. E o Google, entendeu? Aí você já começa com um questionamento. Caraca, pô, o Google, que é uma empresa privada, acabou prestando um serviço para o governo, né? E o governo tinha que ser mais eficiente, porque, pô, o governo, ele tem que ser o órgão mais eficiente sempre, né? Então, Sim. assim, o Google já levou vantagem aí, assim, tipo assim, você já toma um ponto aí. Só que o segundo ponto é o seguinte, assim, pô, mas peraí, o Google só conseguiu fazer isso porque ele tem invasão de privacidade. E aí você tem uma inversão aí, do tipo assim, pô, a privacidade devia ser boa, no fim das contas ela ajudou. Só que Sim. ajudou sem você querer, então é uma coisa delicada. E aí por outro lado, o Harari vai lá e analisa a China. Ele fala assim: então, na China começou a surgir essa epidemia, mas foi resolvida em uma semana, porque o governo chinês já tinha o conhecimento de todo mundo. Então, assim, aí ele brinca assim: será que vale tanto a pena assim privacidade? Só que, tipo assim, claro que entende? É uma questão que começa a ter peso dependendo da orientação de sociedade que você tem e do que você valoriza, sabe? Então, Uhum. é muito delicado mesmo. E a gente ainda acho que ainda vão existir muitas tensões assim no Ocidente, assim. Eu não sei pensar em China, né? Eu gosto muito da China, estudo muito China, mas não tem como pensar lá, porque eu acho que a dinâmica de internet lá é outra, digital assim é outra. Mas aqui no Ocidente acho que a gente vai encontrar muita tensão ainda sobre essa relação de privacidade, assim, e valor que os dados pessoais das pessoas têm, né? Sim, eu tive que fazer um trabalho esses dias sobre TikTok. Eu tive que dar uma pesquisada e tudo mais, assim, e era uma coisa que assim, tô começando, encaminhando, assim, para esse caminho na tecnologia, não tive acesso a essa informação. Eu imagino quem nem tem, né, essa pontinha, assim, da tecnologia na vida, que é o TikTok. Ele foi um aplicativo que foi multado e tudo mais, por conta, por exemplo, do acesso à sua localização. Assim, você não tem noção disso, no momento que você está usando o aplicativo, você está liberando o acesso dele à sua localização, para ele poder te encaminhar os vídeos e tudo mais que tem ali mais a ver, que a gente até entra já no assunto de algoritmo e tudo mais. E assim,
como que você sabe disso? Sabe, assim, em algum momento lá nos termos, nas letras pequenininhas e tudo mais, você permitiu, mas é justamente isso que você está falando, né? Fica eternamente nesse impasse de será que a privacidade, Uhum, até que ponto assim eu tenho que manter a minha privacidade, né? Questão de liberar os acessos por reconhecimento facial também, que tem a questão uhum. da íris e tudo mais. Então, assim, você fica, você quer facilidade? Eu quero facilidade, óbvio que eu quero, mas assim, eu vou ter que vender tudo que eu tenho privado meu, todos os dados para eu poder ter essa facilidade, assim, Sim. para me sentir salva em algum momento, por exemplo, se o governo precisar dos meus dados numa epidemia, é uma coisa assim, né, que não tem como a gente saber, né, igual você falou, Uhum. tem muitas conversas sobre isso e tal, e é uma coisa, não sei se vai ser eterna, assim, porque eu não sei se a tecnologia ela consegue se adaptar e manter o equilíbrio entre até que nível ele vai invadir a sua privacidade, né. Com certeza, aconteceu agora com os óculos da Meta. Assim, não é um produto muito popular, né? Mas enfim, Eu vi já. ele existe. E aí, recentemente, a Meta liberou ele gravar os seus sons, assim, os sons ao redor, sem sua permissão, se você falar nada. Tipo assim, Nossa, é aquela brincadeira que todo mundo acha que o celular te escuta, né? E ele te escuta mesmo, só que com certeza. não é, não é em todo momento, né? Mas assim, é mó loucura isso, né? Assim, é deliberado, é uma parada muito explícita, né? Assim, e essa que é a consequência de, tipo assim, o comportamento ser um produto. Isso é muito difícil de conceber, assim, tipo, o valor que os seus hábitos têm para as pessoas, né? Sim, sim. E até a gente entrou nessa questão sobre a inteligência artificial e tudo mais, assim, o quanto você acha, por exemplo, falando de benefício para a população que a gente está falando agora e tudo mais, assim, o quanto você acha que essa questão da IA, ela pode interferir nessa questão também, assim, porque, por exemplo, vamos supor, eu acredito que tem um monte de gente que está entrando no chat ChatGPT agora, que é a grande sensação, né, e Uhum, colocando e outras inteligências também que o Google tá, né, e tudo mais, uhum, uhum. e colocando, assim, dados e tudo mais, como que você acha que pode ser essa relação, assim, da questão da ética, assim, como existe uma ética na tecnologia ou existe uma ética pra tecnologia, assim, nesse sentido que cria leis, que protege a gente de alguma forma, assim, nesse sentido? Uhum, uhum. É, assim, acho que com certeza, assim, essa distinção é interessante, né? Ética na tecnologia ou ética para a tecnologia, né? Cara, acho que pensar, tipo, o interessante é pensar que a tecnologia, ela não é isolada, né? Tipo, as tecnologias, quando a gente principalmente fala em infosfera, né, o mundo digital, virtualização, tá falando literalmente é um ecossistema, né? Tipo, as tecnologias elas não são isoladas, assim, seu celular ele já está acoplado a mil outras tecnologias que se alimentam delas, então assim, os dados estão sempre em relação constante. A gente já está vivendo assim, como se o mundo virtual fosse uma outra camada, né? Assim, de existência mesmo, tal qual, sei lá, a biosfera, assim, sabe? Então é sempre importante pensar isso. E, tipo, o lance é que esse mundo ele já está tendo mais impacto no nosso, né? Do mundo físico, vamos dizer assim. Tipo assim, eu acho que 100% assim, as tecnologias elas já têm uma orientação, elas já têm uma ética implícita. Porque tem que entender que quando a gente fala em ética, fica uma coisa muito abstrata, né? Às vezes, assim, às vezes a gente pensa ética como você tem que agir assim, como se fosse uma coisa meio assim, tua obrigação, né? Eu acho que é a relação imediata que as pessoas têm com ética. Mas ética, na verdade, assim, tem que ser entendida como uma ciência, assim, né? Tipo, ou seja, né, uma busca, né? Um tipo de conhecimento que está sempre mudando para encontrar algo, né? Tipo assim, a psicologia é a ciência da mente, né? Do espírito, né? A biologia é a ciência da vida e assim em diante. A ética é a ciência do valor. Eu gosto de colocar a ética assim, a ciência do valor. Então a gente está procurando valores, né? E os valores que deixam que sua vida seja feliz ou infeliz. Então por isso que a ética também está inscrita na ideia de que determinadas ações vão te trazer felicidade ou não, né?
Então, tudo que tem valor, assim, na ideia de valor no seu sentido imaterial mesmo, né? Por exemplo, as leis. As leis, elas são construídas a partir de valores, né? E aí, sei lá, os valores da nossa sociedade são liberdade, igualdade, né? Toda essa coisa bem proveniente do ocidentalismo, né? Vamos dizer assim. Então, assim, as tecnologias, elas têm valores implícitos, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, na ideia de que as tecnologias, elas são feitas para captar dados, já tem muitos valores aí no meio, sabe? Então, tem esse filósofo que eu gosto muito, que é o Bill Shuhan. Ele também está bem conhecido, assim, ele é bem legal, assim, bem interessante, gosto muito das ideias dele. Ele faz ele faz ideias rápidas, assim, contextualizadas, e tudo nele vai se amarrando de uma forma bem interessante. E aí ele traz esse conceito chamado infômato, né? Ele diz que né, no século XVI, né, assim, até o século XX, qualquer tecnologia antes era um autômato, né? Ou seja, algo que se move sozinho, a partir de si mesmo. Né? Tipo, sei lá, pensa nas máquinas térmicas aí, né? Tipo motor, essas coisas assim. O infômato, ele produz informação. E ele é produzido a partir de informação. Cara, tipo assim, olha a sua TV Smart, ela capta os teus hábitos, ela sabe os seus aplicativos que você usa, ela sabe quais mais você usa, ela sabe quais séries tu vê, ela tem um sistema de recomendação. Os carros são assim, né? Os carros já têm um processo parecido, assim. Então, toda a nossa vida, ela está passando por um processo de informatização, né? Ou seja, de captar dados e metrificar esses dados, né? Então, assim, a gente já está inserido nisso de um modo assim que todas essas tecnologias elas já têm um valor que está assim, tá sendo, como se diz, amarrado entre elas, sabe? É um valor único. Que é esse valor de que se você tiver uma, assim, a ciência de dados, né? Toda essa orientação pensada a dados, ela é muito pensada no sentido de previsão, de tornar a tua vida estável, sabe? Por exemplo, você falou agora sobre essa questão do carro autônomo, e a gente estava falando sobre também a questão da privacidade. A Amazon, ela tem um projeto, né? Tipo, qual é a grande sacada da Amazon, assim, enquanto, por exemplo, enquanto uma empresa que se diz líder em entrega, tá ligado? Tipo, o Mercado Livre, né? Vamos dizer assim, como se fosse uma. Porque esse que é o business da Amazon, na real. Ela é uma varejista, ela é a maior varejista de todos. E aí o mérito dela é que ela diz assim: eu entrego mais rápido que todas. E por que ela faz isso? Porque ela tem várias distribuidoras espalhadas que atendem esse serviço. Só que o lance dela não são as distribuidoras, são os sistemas de recomendação e os sistemas de logísticas que são baseados em inteligência artificial. Então, é tipo assim, você pede uma parada, amanhã tá na tua casa. Por quê? Porque ela já faz uma conexão entre produtos e tudo mais. E aí o sistema de recomendação dela já calcula também uma possível falta de estoque. Isso está relacionado aí com modelos de industrialização, né? A gente tinha o Fordismo, né? Aquela coisa de produzir, aí você tem o excesso, né? Você tem a crise de superprodução, e aí vem o Taylorismo, que é a coisa de, tipo assim, vamos produzir sob medida. No fim das Uhum. contas, não deixa de ser essa orientação, saca? Assim, a ciência de dados, ela vem responder um problema de, tipo assim, vamos fazer tudo sob medida, só que vamos saber qual é a medida exata mesmo para a gente gastar o menos possível. Então, assim, tá muito nesse cerne. E aí, olha que loucura. O próximo projeto da Amazon não é mais assim, dizer assim, vou te entregar mais rápido. É tipo assim, eu vou te entregar antes mesmo de você pedir. Porque eu já sei pelo seu comportamento, pelo seu, pelo padrão do seu comportamento, pela frequência que você pede as coisas, o que você vai dar falta. E aí, tipo assim, que loucura, né? Assim, loucura. Assim, é uma perda de autonomia muito grande, né? Assim, tipo assim, você dá permissão para uma tecnologia, né, para um sistema, por exemplo, a Alexa, né? Se você tem Alexa, às vezes, tipo assim, tem casos disso, né? Do tipo, sei lá, o filho de um casal chegar e falar, porra, Alexa, eu quero um jogo tal, e a Alexa vai lá, já tem acesso ao dado do cartão de crédito dos pais e compra, né? E Sim. isso que é perda de autonomia, assim, sabe? Uhum. E a gente vai ter que começar a lidar cada vez mais com isso, assim, de entender assim como lidar com a gente terceirizar nossas decisões, nossos desejos também, né? Tipo, porque vai estar passando para sistemas autônomos e para empresas assim, acima de tudo, né? Porque é isso também, né? São empresas que criam toda a infraestrutura dessas. E são assim, grandes três, né? Microsoft, Google e Amazon. Tem outras também, mas essas três são as que criam a grande infraestrutura de tudo, assim. Então,
É bizarro meio, assim, quando a gente pensa. Com certeza a gente vai ter que ter lei porque quem está fazendo a ética, né, os valores da tecnologia, não tem, assim, os caras não tem, não. A gente está se tornando cada vez mais refém, na verdade, né, de tudo que está sendo criado, né? Com E, certeza. e, assim, andando um pouco com esse assunto, por exemplo, eu acho que é importante a gente abordar a questão de transhumanismo e busca pela imortalidade, assim, que eu acho que é uma coisa que a tecnologia também é bem forte nessa essa característica, né? Explicar Uhum. um pouco pra gente, assim, pra galera também que não tem muito conhecimento sobre a questão do transhumanismo, o que que tem a ver com a imortalidade e tudo mais, por favor. É, bom, definindo o transhumanismo, ele... Bom, é o pensamento de que o ser humano ele vai se transcender, né? Ele vai transcender no sentido de passar a si mesmo, né? Ele vai se ultrapassar a partir da tecnologia, né? Como se fosse também uma outra etapa necessária, assim, vamos dizer, da evolução do ser humano, né? Tipo assim, usar a tecnologia como extensão de si, né? Isso foi assim, um certo intuito na gênese da tecnologia, né? Tipo, a ideia de que isso tem uma relação muito forte com a natureza, né? Com a ideia de tipo, assim, botar a natureza em um papel submisso, tipo, dominar a Uhum, natureza, né? Essa coisa de tipo a ditadura da natureza, vamos dominar a natureza, né? Descartes literalmente fala isso, né? Descartes é o pai da ciência moderna, ele fala temos que fazer a natureza revelar os segredos dela à força. Isso para pensar tipo assim, a imagem que o experimento científico faz é muito engraçado, né? Porque ele tem várias ferramentas de torção, de esquentar e os tubos de ensaio, né? Tudo isso aí é a tortura do Descartes, né? É isso que ele quer dizer com torturar a natureza, tipo, é mostrar os elementos mais basilares da realidade, né? Tipo assim, para ele é muito claro, né? Também o porra, Descartes, né? Pai do plano cartesiano, do cálculo, álgebra linear, que possibilitou tanta coisa, né? Do dia de hoje. Ele aposta muito firme que a matemática é a linguagem que vai desvendar a natureza, né? Então você tem já essa quantificação, né? E essa configuração de mundo que está muito relacionado com o que a gente estava falando antes sobre a ética, né? Sobre a construção de valores na, na tecnologia, né? O fato de que a matemática ela consegue descrever a realidade, né? E por isso que, assim, no século XX a gente começa a passar a ter uma relação com o mundo que é baseada em medir as coisas, né? É tipo assim, é o que chamam na filosofia de ontologia, né? A ontologia nada mais é do que o estudo do real, vamos dizer assim, né? O grau em que as coisas existem, né? Por exemplo, sei lá, um copo existe, mas da mesma forma que um sentimento existe, né? Ou seja, eles têm ontologias diferentes. É só isso. Então, assim, quando a matemática passa a descrever o mundo, a gente começa a ter uma ontologia distinta com o mundo, que é o fato de que aquilo que não é mensurável passa a ter um grau de existência inferior. Então, uhum, por isso que os afetos são muito rebaixados, né? Principalmente no século XX, assim, e aí você tem toda a repressão, né? Enfim, diversas doenças mentais começam a surgir e a psicologia ganha tanto espaço, é porque esse modo de pensar científico da matemática como descrição do mundo começa a contrabalancear, né? Mas a gente ainda vive sob esse paradigma da quantificação, sabe? A verdade é que eles não pararam com isso. As pessoas, né, os cientistas, né, toda a prerrogativa de progresso tecnológico só aumentou a quantificação do mundo e a metrificação do mundo, né, metrificar as coisas, só aumentou. E, portanto, sim, o transhumanismo ele tá muito ligado com isso. Ele está muito ligado com essa postura no mundo de tipo assim, somos os seres humanos, aqueles que cindiram com a natureza, estamos dominando a natureza não tem poder sobre nós. Mas assim, é meio, assim, na minha opinião, é meio irônico o transhumanismo, porque a gente está literalmente passando por uma crise climática, né? Tipo assim, então a natureza está tipo assim rindo da gente, né? Tipo assim, sim. vocês acham realmente que vão transcender a natureza e encontrar a mortalidade, vocês não sabem nem se vão viver daqui a 20 anos, né? Se sobe 4 graus, metade da população vai morrer, então assim, já a cadeia econômica de comida já cai, enfim, as consequências tenebrosas que tem.
Então, assim, o projeto do Descartes é meio patético, assim, na minha opinião, sabe? É uma Porque, prepotência muito grande, assim, parece, né, dos seres pois humanos. é, pois é, Acho e eu acho que esse é um dos grandes desafios atuais da filosofia, é construir uma tecnologia, e principalmente uma orientação ética, tem que ser feito, e está sendo feito, né? Tem vários projetos nesse nível de pensar em éticas, né? Assim, como orientar os valores para que a nossa sociedade consiga viver em harmonia com a natureza e, ao mesmo tempo, ter um progresso tecnológico, né? Esse que é o grande desafio, assim, da nossa época, né? sim, porque parece que às vezes no final das contas é um pouco de hipocrisia tudo que acontece, né? Porque assim, pregar sobre a conservação do ambiente e tudo mais, e no final das contas querer cada vez mais anular o meio ambiente em tudo que ele faz, assim, para você poder correr atrás de uma coisa, por exemplo, natural do ser humano, que é a morte, por exemplo, né? E falando Uhum. de imortalidade, assim, eu achei muito. Você estava falando agora, eu estava lembrando. É uma série bem lúdica, assim, que tem na Netflix, que chama The 100, né, o 100, e trata um pouco disso, assim, porque no final das contas, a tecnologia está tão avançada que eles conseguem ir para outros planetas e tudo mais, mas aí no final das contas eles viram, na hora que todo mundo transcende, igual a gente está falando sobre isso, viram uma luz e vai para o céu e tal. Então, assim, era tecnologia ou era religião, era tudo que as pessoas acreditam, entendeu? Então, assim, acaba sendo muito hipócrita toda essa questão, né, de querer Uhum. controlar a natureza e tudo mais. Eu acho bem estranho mesmo. Sim. Eu acho que ainda tem um quê de, sim, de síndrome de salvação, sabe? Assim, as pessoas. E aí, enfim, isso abre um espaço para um outro papo, que é tipo assim, a própria ciência, quando ela esvaziou o sentido de mundo através da matematização, né, do real, teve um vácuo aí, né? Que foi o vácuo, assim, para onde vai o sentido da existência, né? E como a ciência era realmente o discurso, e ainda é, né, o discurso sobre a realidade, a religião perdeu o lugar, porque a religião passou a ser escolha. Então, assim, Sim, Deus sai desse lugar, o sentido, o sentido da existência para, e aí existe um problema muito sério na ciência, que muitos filósofos da ciência apontam, é que, tipo assim, beleza, a ciência ela descreve muito bem o mundo, mas ela não prescreve o mundo. O que é prescrever nela não diz o que você tem que fazer, porque uhum, ela ainda não encontrou na estrutura da realidade o nosso papel. Na verdade, ela só evidencia que o nosso papel aqui é não ter papel, que na verdade a gente é um. Ela coloca como se a gente fosse algo cindido na natureza, né? Olha, o ser humano é exceção. Por que, que o ser humano é exceção? Porque ele tem razão. A razão é o que observa o mundo e, inclusive, coordena, estrutura ele, que faz ciência. Então, assim, sim, a própria ciência divide já a gente de uma ligação com a Terra, né? Com o mundo, né? Que a gente sempre está, na verdade, colocando esse papel de salvação, que antes estava na religião, no futuro. Por quê? Porque é no futuro que a ciência vai encontrar essa estrutura do real que vai dar o nosso sentido. Então fica uma coisa vazia, a gente fica meio correndo, tá correndo para em direção onde? Ninguém sabe, entendeu? E aí tá todo mundo falando de colonização do espaço, da expansão espacial, mas ninguém sabe para quê e por que ainda, sabe? sim. Eu acho legal até a gente, nessa questão, seguindo essa linha de pensamento de séries e tudo mais, uma utopia muito grande, né, que é apresentada, assim. Eu queria que você falasse, por exemplo, é, fazendo esse link, né, de filosofia com tecnologia, com tudo que surge, assim, por exemplo, falando sobre Black Mirror, que cada vez surge um episódio, assim, mais, que faz mais sentido que o outro, mas que é uma coisa que, assim, explode sua cabeça na hora que você está assistindo. Deixa eu ver o que mais aqui que eu até anotei. Matrix, por exemplo, também, que é uma referência já antiga, né? O que que você acha sobre a representação da tecnologia nessas séries, nesses filmes e tudo mais? Eu acho maravilhoso, assim, mas principalmente para mostrar, assim, para Matrix. Matrix já foi passado na história da filosofia várias vezes, assim, né? Matrix é só uma Uhum, reatualização da reatualização da reatualização. Só que como sim, toda reatualização é falha, né? Nunca volta, né? Sempre tem algo novo que diz do momento em que é feito, né? Então, assim, é muito interessante você ver, assim, pô, quando você para pensar que Matrix foi feito nos anos 2000, que acabou de acontecer o bug do milênio, assim, né? A uhum, tecnologia, tipo assim, esse início dos anos 2000, com a tecnologia surgindo, a digitalização começando a acontecer. Quais eram as perspectivas dos diretores, né?
na época quando eles fizeram aquilo. Então, é uma análise super legal mesmo. Black Mirror também nem se fala. E eu acho que Black Mirror é mais isso ainda, assim, né? Eu lembro que eu li uma entrevista do diretor uma vez e ele falou isso que eu achei muito interessante. Ele falou assim, cara, Black Mirror não é sobre as tecnologias que vão acontecer no futuro. Black Mirror é sobre o que, os problemas humanos que existem entre seres humanos que a tecnologia faz florescer. Assim, tipo, Uhum, Black Mirror não é sobre problemas de tecnologia, são sobre problemas humanos, entende? Tipo, isso é muito interessante, assim, tipo, você pensar que nós não estamos preparados ainda para lidar com o poder, né? Que a tecnologia tem, né? Tipo assim, como se a tecnologia, né, fosse um acesso divino, vamos dizer assim, né? Tipo assim, sei lá, os nossos antepassados iriam olhar o que a gente faz hoje em dia e ficar, putz, eles são deuses, né? Tipo, algo do tipo assim. uhum, E é um pouco o que acontece em Black Mirror, a gente vê situações ali bizarras, assim, né? Tipo, as coisas de transferência de consciência e tudo mais. E o fato que a gente não está pronto. E, cara, quando eu gostava muito de ver Black Mirror, ainda gosto muito de ver Black Mirror, né? Mas quando eu vi, eu lembrava muito, assim, assim, nada a ver, mas sempre lembro das tragédias gregas, sabe? Porque é um movimento muito parecido. As tragédias gregas, elas têm um movimento muito simples, né? Assim, de história, de narrativa, porque todas elas são meio que iguais, que é você ter uma estrutura, um problema, e esse problema ele se agrava na relação entre humanos e deuses, né? Os deuses uhum, gregos. E aí os humanos, eles em determinado, algum humano, ele em algum momento, por alguma dádiva divina, ele tem um poder maior do que ele pode ou concebe, ou que os seres humanos normalmente teriam, e ele comete uma falta. E não é bem uma falta, assim, é tipo um pecado, vamos dizer assim, mas não é um pecado, porque é uma noção diferente, né? A gente está falando de Grécia, não existia cristianismo ainda. Então, sim, tipo assim, quando essa falta, né, que eu tô falando, chamava híbris. Híbris é traduzido por transgressão, arrogância, orgulho. É como se os deuses estivessem olhando os seres humanos e falassem assim, pô, esse humano tá se achando, sabe? Tipo, ele tá indo uhum, além da conta, né? E é curioso, porque a grande híbris, assim, de uma das grandes tragédias da mitologia grega, né, da cultura grega, foi Prometeu. E Prometeu é o paradigma, né? É o símbolo, assim, da tecnologia para o grego, sabe? Porque a história de Prometeu é que ele foi um titã que roubou uma centelha do fogo divino, da lareira que os deuses têm, e deu para os humanos. E Zeus, quando vê aquilo, fica horrorizado, porque ele entende que os seres humanos, quando tem fogo, eles podem se desenvolver, né, tecnologicamente uhum, e podem desafiar os deuses. E é meio que acontece. Eu tinha um professor que brincava com isso, né? E é meio que acontece, né? Assim, afinal de contas, a gente construiu o para-raio, né? Zeus meio que morreu, né? Quem tem medo de Zeus com para-raio, meio que isso, assim. E foi o fogo de uhum, Prometeu, né? Meio que essa ideia, assim, tipo. E aí que você saca a sacada dos gregos também, né? Prometeu Meteu vem de metes, que significa ver. Então, Prometeu é aquele que vê longe. Então, é como uhum, se Prometeu fosse ele viu o que os seres humanos seriam, né? E não à toa Zeus também castiga ele, né? Colocou ele para ser perfurado no intestino por um pássaro no fígado e tal, assim, enfim, um castigo horrível. Mas é muito simbólico, né? Como se Prometeu tivesse cometido uma híbris. E toda a tragédia grega, na verdade, é essa híbris, é essa arrogância de querer combater os deuses, sabe? Porque é como se os deuses estivessem falando sempre assim, pô, fica no teu lugar, vocês são só humanos, sabe? A natureza existe aqui, né? Tipo, tá, o ser humano aqui é a natureza e a natureza está constantemente oprimindo o ser humano. E a uhum, natureza, assim, na mitologia grega, são os deuses. Todos os deuses, toda a natureza é uma manifestação dos deuses que estão ali oprimindo o ser humano. Então, assim, o sim, grego, ele era muito trágico mesmo, ele era, tipo assim, fatalista mesmo, assim, ele olhava, assim, a existência e falava, caraca, estamos ferrados aqui, assim, né, estão sempre querendo oprimir a gente não pode fazer nada, quando o ser humano se junta, tipo a Torre de Babel, né, quando os seres humanos se juntam, eles conseguem alcançar o céu, mas aí é uma arrogância contra Deus, e Deus destrói a torre e os seres humanos uhum, começam a falar em línguas diferentes. Isso é híbris, é essa arrogância. E a tecnologia é isso também. Acho que isso é interessante colocar. Só que aí, né, o Black Mirror comenta isso, assim, essa transgressão, assim, todo ser humano comete uma híbris com a tecnologia, que é como se a gente não tivesse pronto para ela, sabe? E, e aí tem uma tragédia que é do Sófocles, eu acho que é falando dos persas,
que vai comentar sobre Ísis, né, que é uma deusa egípcia, né, muito importante, que é a deusa da fertilidade, né, enfim, da nascimento a Horus. Enfim, é uma super deusa muito importante do panteão egípcio. E se tinha o culto a Ísis, né, porque o culto dizia que Ísis, por ser a deusa da fertilidade, ela criava reis e destronava reis também, porque ela Uhum, era, por ser da fertilidade, ela daria esse privilégio, né? Então ela também, na cultura egípcia, ela estava muito ligada ao faraó, por exemplo, né? uhum, E aí você tinha os cultos a Ísis, e eram cultos misteriosos, assim, tipo, você não podia ir na parte do fundo do templo e tal. E aí tem uma frase dessa tragédia dos persas que é muito emblemática, que é a que marca, assim, tipo, essa reviravolta da Íbris, né, de que os deuses vão punir, que é um sacerdote egípcio falando para um soldado grego, falando assim, se Ísis usa um véu e esse véu cobre a face dela, é porque ela não quer que os homens olhem para ela. Então é tipo assim, é como se estivesse assim, dizendo assim, os deuses têm motivos que a gente não entende, e a gente tem que respeitar essas regras. sim. E aí que vem a sacada. Toda a cultura ocidental, assim, cultura grega, a cultura medieval, a cultura moderna, vai ler Ísis como um símbolo da natureza. E aí essa frase vai repercutir em vários, Goethe vai falar dela depois, vários autores, assim, pensadores, poetas vão falar essa frase, né? Se Isis não quer ser vista é porque ela tem bons motivos para isso. Porque Uhum, aí o sacerdote depois explica quem viu o véu de Isis ficava maluco, perdia a razão. E é um pouco isso, Black Mirror, sabe? É a gente querendo abrir o véu de Isis, né? Querendo ver a natureza como ela é, que nem Descartes falou. É como se Descartes estivesse falando assim: a gente vai fazer Isis revelar seu véu à força, sabe? uhum. É mais ou menos essa ideia. Eles mostram o pós, né? Assim, ah, tá bom, vocês querem transferir sua consciência de corpo, beleza, mas olha o que vai acontecer aqui depois, né? E como que você acha, por exemplo, que os deuses gregos olham pro Elon Musk? Hoje em dia, assim, com toda essa referência, porque ele acho que é um símbolo bem grande de toda essa história que você contou até agora, né? Pô, sim, cara, com certeza. Os gregos acho que não iam gostar muito da Elon Musk, não. A prepotência toda, né, com a tecnologia, com a questão dos foguetes dele e a própria Tesla, né, e tal. Pois é, não, eu acho que ele estaria fraco, assim, para os gregos, acho que ele não seria muito admirado, não. Ele, Que é bem essa ele, ideia mesmo. ele dá um checkzinho em todos esses requisitos que você falou agora de coisas que não são admiráveis, né? É, a gente está, né, chegando ao final aqui já, mas antes eu queria que, primeiro, perguntar se você tem alguma curiosidade, assim, muito legal, que tem a ver com todo esse tema que a gente conversou e sobre a tecnologia, alguma coisa legal que você acha, assim, para trazer aqui para contar para quem vai assistir o vídeo, o podcast. Sim. Bom, falei muitas coisas, né? Eu acho que, assim, quem trabalha ou gosta de tecnologia, eu acho que é sempre importante, assim, falando de um ponto de vista de alguém que gosta bastante de filosofia e história também, né? Eu gosto bastante de história, né? Acho que é impossível gostar de filosofia sem gostar de história. E eu acho que é muito importante entender a história das coisas, sabe? Tipo, entender de onde vêm as coisas, assim, porque como a tecnologia se criou, como foram feitas, assim, que são os dados, né? Assim, quando você entende isso, é bem interessante assim, entender os primeiros algoritmos de machine learning, o que eles estavam intencionando, assim, porque às vezes a gente está dentro de um circuito, né? Dentro de uma lógica e fazendo coisas que a gente nem sabe de onde começou e por que é feito de determinado jeito, né? Então, perguntar a origem das coisas é muito importante, assim. Assim, acho que vai para muito além disso, né? Assim, para além da origem da tecnologia, né? Mas, tipo, para além para a origem da própria história do conhecimento, né? Assim, por exemplo, a gente trabalha muito com a lógica booleana, né? Na tecnologia, e a lógica booleana ela teve outros antecessores, outras lógicas. E aí entender o que é a lógica, entender o que é a metafísica da lógica, tudo isso assim enriquece muito, porque acho que a relação com o conhecimento, ela, principalmente em gente que trabalha em tecnologia, como a gente tem que estar sempre aprendendo, é sempre bom você entender o que é o conhecimento e seu relacionamento com o conhecimento, né?
Eu tive um professor que ele dizia uma coisa que eu guardei muito, assim, que eu achava muito importante, que ele dizia assim, cara, educação não é para você, assim, repetir ou usar como se fosse uma caixa de ferramentas. Tipo assim, tirei um martelo, preguei um martelo, bati um martelo. Pode ser também isso, mas não é só para isso, sabe? Ele dizia que educação é para te sensibilizar, né? Tipo assim, sensibilizar no sentido de ampliar os seus sentidos, né? E a gente tem esse outro sentido que é a mente, né? Que são os conceitos, e entender eles é um refinamento que você tem que ir fazendo. Então, assim, a gente tem alguns temas clássicos da história, da filosofia, por exemplo, a dialética, né? A lógica, pô, acho que enriquece muito, assim, a forma como você constrói sistemas, né? A forma como você se relaciona com o seu trabalho, quando você está construindo algo. Tem uma coisa que sempre me chamou muita atenção quando eu comecei a programar e que me fez gostar muito de programar é que tem uma certa criatividade envolvida, tem um certo fazer ali que não é o que o senso comum pensa que é programação muitas vezes, que a programação é uma coisa muito lógica e racional e estritamente lógica, né? Não, existe um quê de criatividade, de escolha no meio, que eu acho que é muito rico, assim, e vale a pena ser explorado, porque, enfim, você encontra mais felicidade no seu trabalho, né, no que você faz, e por que você faz as coisas que você faz, né? Acho que fundamentalmente é isso, assim, né? Como a programação e a tecnologia podem ser também uma ponte de criatividade e de expressão mesmo do seu conhecimento, né, e do que você está fazendo ali. Então, vale a pena sempre você relacionar conhecimentos distintos, principalmente a filosofia, que é o conhecimento do conhecimento, né? Ela ensina a teorizar sobre teorias, então é muito rico isso. Então, vale a pena criar essa relação também. E eu também queria perguntar se você quer indicar é, alguma referência na literatura para a galera procurar conhecer mais sobre essa ligação da filosofia com a tecnologia, né? Explorar mais esse assunto, porque assim, eu acho que depois de tudo que a gente falou aqui, também foi, né, só um pedacinho bem pequenininho de tudo que isso significa. A gente entendeu que, assim, essa questão da filosofia ela está presente em todas as áreas, né? E qualquer uma área da tecnologia e da vida e tudo mais. Então, se você quiser indicar algumas literaturas, assim, eu também tenho umas anotadas aqui, caso você não cite para perguntar, né? Se é Uhum. legal, se é informativo e tudo mais, mas pode falar primeiro. Eu tenho um autor que ele escreveu várias biografias do Leonardo da Vinci, escreveu do Steve Jobs também. Ele escreveu um livro chamado Os Inovadores, que é a história da informação, assim, e relaciona bastante com a história da filosofia. Eu acho que é um livro bem legal, assim, para entender essa relação. Então, acho que é um bom começo, assim. É, Sobre, sei lá, inteligência artificial, tem um professor de filosofia que é muito bom, que é o João Teixeira. Ele escreveu Descartes na Era da Informação, escreveu sobre ética e inteligência artificial. Ele tem vários livros, principalmente também sobre filosofia da mente, que é uma área bem interessante. Tudo isso eu acho que é bem legal. Assim, os livros dele são bem fáceis de ler, são bem interessantes. Esses outros livros também que eu comentei anteriormente também são bem fáceis e assim, agradáveis de ler, sabe? São bem legais e são uma introdução boa. No mais, assim, eu acho que depende do grau que você quer de se aprofundar, né? Mas eu acho que o Yuval Harari é uma boa introdução ali, o Homo Deus dele, ele coloca algumas questões interessantes sobre filosofia da tecnologia, assim. E não é ele não apresenta só uma filosofia da tecnologia, mas ele apresenta também um pensamento sobre tecnologia de modo geral que é sociológico, antropológico também. Então, interessante também. Seriam essas minhas recomendações. Posso escrever também para mandar para ficar mais fácil. Depois a gente também deixa na descrição do vídeo para a galera poder ter um acesso melhor a isso. Mas eu acho que a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela disposição do seu tempo também, Daniel. Eu achei assim muito legal. Eu acredito que a galera que está assistindo o podcast, né, ou que vai ter acesso a isso depois, vai achar muito interessante e desperta realmente uma curiosidade em entender mais sobre essa relação. Obrigada mesmo pela atenção, por todas as informações. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite e espero que todo mundo que tenha ouvido também tenha gostado e
também gostei bastante de falar sobre esses temas, sempre gosto, né? Falar de filosofia é sempre um prazer, ainda mais quando relaciona com o trabalho de dados, que eu também sou bem apaixonado. Ah, que bom. Então a gente vai finalizando agora. Vão ter outros episódios, então não percam os próximos episódios. E é isso. Muito obrigada a todos. Tchau, tchau.